O jogo entre Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras já começou. A bola vai rolar efetivamente daqui a 2 domingos. O segundo jogo do Flamengo na volta da data FIFA, terceiro do Palmeiras na volta da data FIFA, mas está pertinho. Quando a gente for ver, já vai ter começado. Já começou, na verdade, como eu disse. Ontem tivemos a turma, o grupo do futebol do Flamengo, mais o presidente, mais o BAP, explicando aos conselheiros lá na Gávea o porquê de toda essa questão envolvendo a Libra, o bloqueio da verba para os outros clubes pertencentes à Liga, a Libra, o BAP, claro, admitindo que o documento foi realmente assinado, já se viu inclusive esse documento, já tornou-se público pelo Rodolfo Landim, explicando que à época da assinatura, não discutiu-se como se deveria as questões mais específicas de audiência, plataformas diferentes, pay-per-view, enfim, um assunto bastante denso. O BAP conhece muito do assunto, bem, porque durante anos e anos e anos foi presidente da Sky, ele sabe tudo sobre direitos de televisão, enfim, pay-per-view, domina demais a área. Mas o que mais chamou a atenção ontem nessa reunião do Conselho foram as alfinetadas do presidente do Flamengo à presidente do Palmeiras, ou na presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Vamos ouvir a primeira delas. O número do Flamengo, sem entrar em detalhes técnicos, é de 29%. Então, isto posto, nós somos os maiores em redes sociais. Nós somos os maiores em público médio. Somos cumpridores de todas as nossas obrigações legais, comerciais, trabalhistas. O Flamengo não deve nada a ninguém. Praticamos o que há de melhor em termos de fair play financeiro no mundo. Ninguém no Brasil faz o que a gente faz. Praticamos o fair play esportivo também. Quer um exemplo? Nós dividimos um campo com o Fluminense, 70 jogos por ano, gastamos uma fortuna para manter o gramado em boas condições. Hoje o gramado está em boas condições. Tem clubes que são ricos, que são SAFs, têm dinheiro e estão jogando em gramado sintético. Então a gente não privilegia só a parte financeira, a gente também privilegia a parte esportiva. Tá aí. Aí ainda em cima do assunto da renegociação dos valores de cotas de pagamentos da televisão, enfim, essa história ainda vai longe, vai para a justiça e os clubes que estão com o Pires na mão, Pascoal, ainda devem demorar um pouquinho a receber tal bolada. O Palmeiras é certamente o que menos necessita desse dinheiro, tanto que a sua presidente se dá o luxo de, não via Palmeiras, mas via Crefisa, que é a empresa em que ela é dona, acabou emprestando ao Vasco da Gama 80 milhões de reais na semana passada. Por conta disso, vazou um áudio do BAP nessa mesma reunião do Conselho, dando uma estilingada nessa atitude da Leila. Gente, a gente está falando desse problema da Libra e a empresa que ela preside emprestou dinheiro para a SAF do Vasco. Quem aqui já pegou dinheiro com instituição financeira na vida? Algum banco pede como garantia as ações do seu negócio que não vai bem ou eles pedem garantia de bens reais? Eu quero a sua casa, eu quero o seu barco, eu quero o seu apartamento, eu quero a sua fazenda. Quem é que pede 19 e pouco % das ações da SAF se não puder ser pago? Parece que eu ouvi dizer que a última vez que isso aconteceu no Brasil, os Mene compraram um Atlético. Cresceram uma dívida que era necessária, chegou uma hora eles executaram. Então, eu acho absolutamente estranho esse tipo de coisa. Isso devia estar sendo questionado por uma questão... A gente está falando de fair play financeiro hoje em dia no Brasil, certo? Assim, que existe uma agenda, eu não tenho a menor dúvida que tem. Qual é a agenda, o tempo vai dizer. E o negócio, a resposta veio rápido. Toma lá da cá, trio. A Leila Pereira respondeu ao BAP, a gente vai ler as aspas do que disse a presidente do Palmeiras. O presidente BAP tem razão quando diz que eu tenho uma agenda muito clara. Afinal,
Todos sabem que defendo os interesses do Palmeiras, sem tentar asfixiar os meus adversários, que eu trabalho arduamente pelo crescimento do futebol brasileiro e que honro todos os contratos assinados, incluindo os das gestões anteriores. Pode mudar a página. Quanto à insinuação do presidente BAP sobre o boato de que eu estou comprando o Vasco, ele pode ficar tranquilo. Não estou comprando o Vasco. Aliás, eu não estou comprando nem o Vasco, nem a Netflix. Aí cabe uma explicação sobre essa parte da Netflix. Quando o BAP era presidente da Sky, a Sky à época voando baixo, vivendo um momento importante, um grande momento, ele disse que, se preciso, compraria a Netflix, algo que não ocorreu. Pascoal, o circo realmente pegou fogo. Eu acho assim, eu gostaria de recorrer primeiro à tabela do Campeonato Brasileiro para poder explicar a situação. A tabela do Campeonato Brasileiro aponta o Palmeiras na liderança com um jogo a menos do que o Flamengo, esse jogo de sábado contra a equipe do Juventude. E se o Palmeiras ganhar, o Palmeiras passa a ter 3 pontos à frente do Flamengo, com um confronto direto que vai ser realizado no Rio de Janeiro. Aí o Palmeiras pode jogar, inclusive, por um empate para a sequência do campeonato. Com os resultados, se vierem, o Palmeiras ser campeão, não precisando de uma vitória diante do seu maior rival no Campeonato Brasileiro. O que eu estou dizendo é o seguinte: claro que cachorro grande briga com cachorro grande. É o caso do Palmeiras contra o Flamengo. É a luta deles. A luta é desestabilizar o adversário. A luta não é porque emprestou, porque deixou de emprestar, porque eu pago minhas contas em dia, porque ele paga a conta em dia, isso aqui. Eu acho que assim, tem falta de gentileza, tem falta de cortesia, tem falta de posicionamento, de postura. Claro que tem. Mas isso é porque é Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo disputaram todos esses últimos campeonatos brasileiros, exceção feita ao Botafogo, campeão no ano passado. Há um pouco mais de meia década que eles monopolizam o futebol brasileiro, então, com raríssimas exceções. Isso tá Atlético Mineiro e Botafogo. Isso está muito claro na história de que eles estão se debatendo nesse. Há uma instabilidade entre os dois. Eu queria usar outra palavra, mas eu vou usar só instabilidade. Certo? Só instabilidade. Por quê? Porque o Palmeiras ganha, o Flamengo ganha. Ah, mas a última vez que o Palmeiras se enfrentaram na Libertadores, Palmeiras e Flamengo, quem é que ganhou? Na final da Libertadores, o Palmeiras. Então, e tem a probabilidade de ser novamente nesse ano uma final de Palmeiras e Flamengo. Bastante grande. Gente, o Nelson Batista me ensinou isso e eu aprendi. Ninguém briga pelo jogo que acabou. É pelo jogo que vai acontecer. Eu não vou reclamar porque o jogo acabou aqui, acabou. Mas eu tenho que reclamar porque o jogo ainda vai acontecer. E o jogo é daqui 2 semanas. O jogo é daqui 2 semanas. E cada um acusa o outro com o argumento que tem. Eu acho que eu penso que isso é fora de... Assim, pro futebol, isso é muito ruim. Sabe por que é muito ruim? Porque o torcedor acaba sendo utilizado por esses dirigentes dessa forma. E acabam brigando sem necessidade. Porque a briga tem que ser dentro de campo. Porque o presidente não pode bater pênalti. São os jogadores que vão jogar. E essa briga tem que ser entre os jogadores. Aliás, nem sei se é briga. É um jogo de futebol. Eu não gosto de palavra bélica para definir jogo de futebol. É uma luta que tem que acontecer dentro de campo. É a luta pela vitória. É a batalha pelo sucesso. É a batalha pelo resultado. E eu acho que isso tem que se transformar em futebol. Agora, o BAP pode reclamar que a Leila tem uma empresa que, inclusive, aluga avião para algumas outras equipes. Nem estava... Alô, pessoal, mais um vídeo no canal Vini Casagrande, um vídeo extremamente importante, porque a Arrascaeta quebrou o silêncio e falou sobre a renovação de contrato com o Flamengo. O que será que Georgian de Arrascaeta, para mim, ídolo total da história do Flamengo, falou sobre a renovação dele? E aí, vai estender esse compromisso ou não vai? A nação rubro-negra está ansiosa por isso. E vamos ver o que o Arrascaeta falou. Vou dar um spoilerzinho para vocês. Vocês vão gostar do que ele falou, hein? Tem também Samuel Lino sendo cobrado por torcida organizada por conta de balada. Nós fomos apurar essa história e vamos trazer essas informações para vocês também. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, galera, um recado especial. A nossa parceira KTO tem várias odds muito boas nesse período de data FIFA, amistosos das seleções rolando. E lá na KTO vocês vão encontrar as melhores odds, os melhores mercados. E nesse sábado, por exemplo, tem jogo do Campeonato Brasileiro importante para o Flamengo. O Flamengo não entra em campo, mas a torcida estará assim, ó, com aquela energia contra o Palmeiras,
porque o Palmeiras enfrenta o Juventude em jogo atrasado pelo Campeonato Brasileiro. É óbvio que o Palmeiras não pode vencer, porque vencendo será péssimo para o Flamengo. Lembrando que atualmente o Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro, empatado em número de pontos com o Flamengo, e obviamente se o Palmeiras vencer fica 3 pontos na frente do Flamengo. Dito isso, galera, vamos para as informações. Eu vou começar falando sobre o assunto Libra. Flamengo, Libra, a gente está vendo aí Flamengo brigando pelos interesses dele, e tá certo, eu acho que o Flamengo tem que ganhar mais mesmo, já falei muito sobre isso aqui, e para aqueles que tinham a narrativa de que o Flamengo assinou o documento e depois quer voltar atrás, engraçado, né? Depois que o Flamengo publicou vários vídeos, vários conteúdos, entrevista do BAP, parte da reunião no Conselho Deliberativo, para mostrar para todo mundo que não tem documento assinado, agora está todo mundo calado. Cadê a turma que falava que o Flamengo assinou e não queria cumprir o que estava assinado? Não tem nada assinado. Em cima disso, nos bastidores do Flamengo, o BAP, atual presidente do Flamengo, recebeu o apoio de vários grupos políticos. Vários grupos políticos se uniram, assinaram uma carta e publicaram essa carta. Eu vou trazer um trecho que para mim é o mais importante. Não podemos concordar com esse cenário. O Flamengo não pode ter a sua representatividade reduzida de forma impositiva. Tampouco pode ser tratado como inimigo a ser combatido, mas sim como exemplo a ser seguido. Fecha aspas. Lembrando que quem teve o acordo com a Libra foi o antigo presidente, o Rodolfo Landim. Quando o BAP assumiu, ele percebeu que o Flamengo deixaria de ganhar 100 milhões de reais por ano no contrato, totalizando 500 milhões de reais. Para vocês terem noção, $500 milhão. Então, acho que o Flamengo está certo. E os grupos políticos que assinaram foram Flamengo Sem Fronteiras, Gestão e Paixão, FAT, Vamos Flamengo, FAM, Fla Raiz Original, Hegemonia, Ideologia, Garden, Vitória, Advocacia Rubro-Negra, Fla Fute, Nosso Fla, URN e o último aqui, FJT, IFEM, Juventude e Tradição. Vários grupos políticos, portanto, apoiando o presidente BAP. Agora um assunto extremamente sério, galera. Preste atenção, envolvendo Samuel Lino. Deixa eu ver qual foi o veículo. R7 Esportes noticiou. Em má fase, Samuel Lino entra na mira de torcida organizada por excesso de balada. Atacante comprado por 22 milhões de euros está sendo acusado de abusar das baladas no Rio de Janeiro desde que foi contratado junto ao Atlético de Madrid. Nos últimos dias, uma torcida uniformizada do Flamengo fez chegar a Samuel Lino o recado de que não quer vê-lo virando noites em meio à série decisiva de jogos, que começa em 15 de outubro contra o Botafogo e prossegue com partidas contra Palmeiras, Racing, Fortaleza e Racing mais uma vez no Maracanã. Gente, fui apurar essa situação. Não procede. Primeiro, que o jogador está embalada, isso é zero perfil dele, tá? Zero. Samuel Lino não é esse tipo de jogador. Vão por mim. Não é um cara extremamente caseiro, digamos introvertido. Não é esse perfil. E não teve nenhuma carta chegando nele. Isso quem me garantiu foram pessoas do Flamengo também ligadas ao jogador. Não tem nada disso. Eu garanto para vocês. Podem criticar o jogador pelo desempenho dentro de campo. Agora, atrelar isso à ida a baladas, na boa, gente, é leviano. Não procede, tá? Essa informação, eu garanto isso para vocês. É difícil eu falar dessa forma, eu garanto. Geralmente eu falo, não sou dono da verdade, mas nesse caso aqui, gente, eu garanto, não é o perfil do jogador, não tem nada disso, pelo contrário, é um jogador super dedicado. Gente, se ele fosse esse perfil aqui, de verdade, vamos lá, não vou nem falar de Flamengo. Vocês acham que o Ancelotti, cara, o histórico dele, a experiência dele, você acha que ele não iria saber que o jogador tem esse perfil e iria chamá-lo para a seleção brasileira? Olha a aula que o Ancelotti está dando desde quando assumiu a seleção brasileira. Ele só pede comprometimento, responsabilidade, o cara ser atleta na essência. O Samuel Lino é esse perfil. Repito, vocês podem criticar pelo desempenho dentro de campo, que de fato caiu, ele perdeu um gol contra o Bahia que não pode perder. Agora, botar isso na conta de ida à balada é leviano e mentiroso, tá bom? Vamos para a informação final desse vídeo. Arrascaeta. Ele deu uma entrevista à ESPN, é raro a gente ver o Arrascaeta falar, e ele falou, primeiro ele mandou recado à torcida do Flamengo sobre crise, entre aspas, no Flamengo, e ele falou, já estou há muito tempo nesse clube, sempre tentam criar uma crise de fora para dentro, e a gente tenta sustentar da melhor forma possível. Uma derrota não pode nos desestabilizar, por isso eu falo ao nosso torcedor, o momento é de acreditar
de apoiar mais do que nunca esse clube, esses jogadores. Eu acredito muito neles. E aí, em um determinado momento, o repórter da ESPN, que eu esqueci o nome, vou ser sincero, para dar os créditos aqui, mas a entrevista foi para a ESPN e o repórter perguntou: como está esse processo de renovação de contrato com o Flamengo? A torcida está curiosa, Arrasca. Conta aí pra gente. Aí o Arrascaeta respondeu daquele jeito dele, sorrindo e tal, um cara, enfim, sensacional. Estamos aí, conversando, quase tudo certo. Eu não vejo a hora dessa renovação de contrato sair. Lembrando que o Arrascaeta, vou até ver aqui, Transfer Market, o Arrascaeta ele tem contrato até 2027, se eu não me engano, quer ver? E ele vem conversando com o Flamengo já há muito tempo, sei lá, desde o começo do ano, até dezembro de 2026. Ou seja, ele tem mais aí um ano de contrato e o Flamengo quer renovar com ele, claro, quer renovar já pensando num processo longo, um projeto bacana, para quem sabe ele se aposentar com a camisa do Flamengo. Seria maneiro demais ver o Arrascaeta, que para mim não é mais uruguaio, para mim ele é carioca. O Arrascaeta é carioca e não sabe, tá bom? Brincadeiras à parte, óbvio que ele é uruguaio, né, gente? Valeu, galera! Boa notícia para vocês aí, como disse o Arrascaeta, a renovação está quase lá, quase tudo certo. Tamo junto, fui!